Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor aqui na TAM Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Vamos começar mais uma semana conversando com vocês sobre o Tesouro Direto e dando alguns palpites aí sobre a macroeconomia e a situação global que afetam as finanças e os juros aqui no Brasil. Bom, antes da gente entrar na estatística dos títulos nessa semana, eu gostaria de dar um contexto do macroeconômico, né? E atualizar aí os comentários. Bom, no último vídeo que eu fiz sobre o contexto macro, eu tinha mostrado para vocês que as taxas dos juros americanos, que influenciam bastante, pessoal, os títulos aqui no Brasil, estavam aumentando desde os 4,01 no dia 4 de abril. Isso já vai aí mais de uma semana, até o dia 11. Olha só, pessoal, quase 4,5, 4,48 o fechamento da sexta-feira. É bastante coisa, pessoal. Tudo isso aqui em função das questões tarifárias. Especulou-se, foi um boato do mercado, que talvez a China estivesse vendendo títulos e tal, mas ouvindo mais opiniões e mais discussões a respeito, se chegou a uma conclusão que eles não colocariam um volume tão grande assim no mercado. Estimava-se em 50 bilhões de dólares. Embora eles sejam detentores, as reservas da China, pessoal, giram na casa de 700 bilhões de dólares. Né? Enquanto que o Brasil tem aí um pouco menos de... Ainda se fala em 350, mas alguns já falam em 300 bilhões. Bom, e a questão é que muitos fundos norte-americanos também começaram a colocar títulos no mercado para fazer as proteções de hedge deles, enfim, e acabou inundando o mercado de títulos americanos e o preço caiu e a taxa subiu. O mesmo raciocínio da marcação a mercado aqui no Brasil. E aí essa alta, pessoal, realmente está atrapalhando um pouco os planos. Se é que eram esses os planos, né? A gente também nunca sabe. A gente vai atrás aí do que os analistas estão pensando, né? E tenta filtrar o que faz mais sentido. Mas essa alta de taxas pode atrapalhar o plano inicial da guerra tarifária, em que a ideia da guerra tarifária era justamente diminuir essas taxas aqui. Enfim, a questão é que o Trump deu uma boa retrocedida, né? Jogou um balde de água fria de 90 dias para que os ânimos se acalmassem, né? E agora a gente vai ter que esperar isso aqui voltar para o lugar. Mas será que não fica uma ponta de desconfiança? Porque, assim, né, pessoal, olhando de fora, olhando de longe, me parece que o presidente americano foi um pouco ansioso, foi com sede demais ao pote. Me parece que ele acelerou muito, parece que ele jogou muito alto, saiu dando cartada para tudo que é lado. Eu tenho essa sensação, não sei vocês. Podem deixar aí no comentário. E ele acabou agindo, talvez quem sou eu para dizer, né, mas talvez com um pouco de impulsividade, não sei. E talvez tenha resultado, talvez tenha motivado isso aqui. Isso aqui talvez leve um tempo agora para baixar e continue com tensões no mercado. Aqui no Brasil, com esse relaxamento de 90 dias, eu vou colocar aqui na data específica, que foi da sexta-feira, ó, o dia foi de queda no Day Futuro. Mas e nos 6 meses, que era o que estava projetado antes? Viram, pessoal? Não mudou nada. Nada mudou. Olha aí. A gente continua naquele túnel entre 14% e 15%. Uma hora um pouquinho mais perto do 14%, outra hora um pouquinho mais perto do 15%. Agora está voltando para mais perto do 14%. Depois vai voltar para perto do 15%.
e parece que vai ficar assim. Parece que esse nível de estresse já está precificado. Essa é a sensação que eu tenho. E as taxas no Tesouro, pessoal, acabam indo e voltando. É mais ou menos isso que a gente está vendo. Agora vamos para as estatísticas dos títulos. IPCA 29, pessoal, ensaiou uma queda, chegou a ser negociado a 7,63 quando ele bateu o preço máximo histórico, 3.324. Depois ensaiou uma alta, quase voltando para os 8% de um dia para o outro. E aí estabeleceu-se num patamar um pouco mais baixo do que isso. A grande novidade dele é realmente renovar o preço máximo. E a média de preço agora em abril já está na casa de R$ 3.300. Está acontecendo, pessoal, aquilo que eu previ alguns meses atrás sobre o IPCA 29, que seria lugar comum ele renovar o preço máximo toda semana. Não está sendo toda semana, mas é que as taxas estão tão elevadas que realmente não permitem. Mas quando elas caem para algo como 7,6 já está virando taxa baixa, né? Aí o preço sobe mesmo e mostra a que veio, né? A questão é que esse 7,6, se aparecer de novo como um sinal de queda durante esta semana, o preço será maior do que 3.324. E assim o título vai conseguir acumular, né? Ele vai acumulando. Assim como, vejam só que interessante, ó, fevereiro, março e abril, a gente observa uma alta nas taxas e uma alta também nos preços. Por quê? Porque o título está se aproximando do seu vencimento, né? A marcação a mercado é um pouco menos feroz e o VNA também está subindo, puxando os preços para cima. O desvio padrão aumentou um pouquinho, então quer dizer, o que significa isso? Era 0,77 semana passada, até semana passada. Isso significa que é bastante, como é que eu posso dizer? É bastante custoso mesmo, é bastante difícil, né? O título fazer um movimento de um desvio padrão inteiro, certo? E nós estamos aqui, ó, com uma taxa média de 6,54, ele está praticamente dois desvios acima, né? 0,80, 1,60, sim, está mais de dois desvios acima, mais de 2,5. E ele perdeu um desvio inteiro, que é cair para 7, é um movimento bastante longo, é bastante difícil, bastante demorado um título perder um desvio padrão inteiro. Então a gente continua com essa impressão de que essas taxas ainda vão demorar. Da onde que eu tiro isso? Do desvio padrão, pessoal. Tá muito elevado e, por conseguinte, essa é a nossa expectativa. Uma demora aí para as coisas se restabelecerem. IPCA 2040, pessoal, vamos ver aqui. Preço máximo de 1.533 está ali, ó. Vamos dar um destaque, que é importante. No dia 8, também mesmo dia do IPCA 29, isso. Eu vou ter que dar uma conferida agora, pessoal, que eu não pude ver de todos os títulos. A taxa caiu suavemente de março para abril, por enquanto, né? Claro que isso sempre muda, mas o preço ainda sobe. Aqui o desvio padrão, pessoal, é muito baixo, porque a gente tem um curto período para análise, tá? O desvio padrão confiável aqui é do IPCA 29, que tem aí mais de 2 anos de dados. E essa taxa aqui ainda está acima da mínima. Bom, aqui vocês têm todos os dados, né? Quando está escrito H é histórico. É que aqui na verdade é tudo histórico porque é um título de 25, né? Então tudo é histórico aqui. Aí vocês podem ver o dado que mais atrai a atenção de vocês. IPCA 50, pessoal. Vamos ver aí. 794. Ó, ele não bateu o preço máximo. Foi no dia 1º. Acho que eu não tinha assinalado isso ainda para vocês. Mas tá ali, pessoal. 794,01. Dia 1º na taxa mínima de 7,10. Agora, ele não voltou a repetir as mínimas, mas
790, ó, em 2 dias, ó, em 2 ocasiões. Aqui a marcação a mercado está seguindo a sua lógica tradicional. Vejam que de fevereiro para abril a taxa tem caído suavemente e o preço subido bastante, pessoal. Vamos só fazer aqui, só por curiosidade, só para ver o percentual sobre isso aqui. Só que ele me deu em reais, eu quero em porcentagem, vamos ver. E agora eu transformo isso aqui. Pessoal, o título caiu quantos bases? Caiu 17 bases e subiu quase 7%, 6,61, bastante, hein? Bastante. Muito bem. IPCA com juros 35, pessoal. Esse título aqui, junto com 45, vai pagar cupom de juros em 1 mês e 1 dia. Daqui a 1 mês e 1 dia. Então ele está com o preço gordo, pessoal. O preço gordo com o cupom de juros dentro, né? Ele vai perder aí, provavelmente, em torno de R$130 no mês de maio. Então podemos esperar que esse título aí caia para talvez menos de R$4.000 ou 4.000 bem baixinho, já que ele anda aí negociado a 4.100 na maioria dos dias. Será que tivemos? Não tivemos preço máximo. Aqui, pegando os períodos anteriores, ele teve negociações muito mais altas, né, com taxas na casa dos 5%. Vamos ver o que está acontecendo nos últimos meses. A taxa está andando de lado ali, 7,50, 7,60, 7,50. E o preço tem crescido. Por quê? Porque é o cupom de juros que cresce. Depois ele sai do preço em maio. E aí o preço volta a ficar um pouco mais atrativo e faz essa curva de novo. No 45, vamos aproximar aqui um pouco. Saiu muito do agora, sim. No 45 é tudo muito parecido. Nós temos as negociações dele abaixo dos R$4.000, a maior parte das vezes abaixo de 3.950, como a gente vê aqui. E é a mesma coisa, ele anda de lado nas taxas, 7,40, 7,50, 7,40, e o preço vai crescendo gradualmente. Ele pagou em novembro, né, para quem detinha, voltou este ano para o rol e agora vai pagar em maio. Então, vejam que aqui o preço, como a taxa está sendo assim, de maneira simplificada, a mesma coisa, está andando de lado entre 7,40 e 7,50, o preço sobe linearmente. Essa é a sensação que se tem e é isso que acontece. Por quê? Porque o cupom está crescendo, a exemplo do 35, e vai sair do preço no dia 16 de maio, depois ele volta a crescer para pagar de novo em novembro. E o IPCA 60, pessoal, IPCA 60, vamos ver aqui, fez uma taxa bem alta, vamos ver, 7,53, máxima 7,54, muito pertinho. Teve preço máximo, pessoal, renovado no dia 8, 3.830, mesmo assim é um preço muito baixo. Eu julgo muito baixo. Nós tivemos, de memória, tá? O IPCA 50 lá em 19 a R$5.000 e o IPCA 55 a mais de R$4.800 no ano do seu lançamento 2020, né? Que ele foi lançado ali um pouquinho antes da pandemia eclodir forte no Brasil, em fevereiro, né? A pandemia eclodiu forte em março de 2020. O IPCA 55 já foi negociado a 4.800, o 50 já foi negociado a 5.000. Olha como o 60, que paga mais por mais tempo que todos esses que eu citei, muito mais barato. Olha aí que maravilha, não? A taxa andando de lado com uma leve redução e o preço subiu para 3.800, taxa caiu, o preço subiu, tudo tranquilo. Prefixado 28, vamos ver aqui o que temos. R$700.
quebrou R$ 700, eu acho que foi nessa única oportunidade aqui, também renova preço máximo da sua história. Deixa eu descer aqui para ver, mas eu acho que nós não temos. Ó, nós tínhamos 693 antes. Nenhum 700, ó. É um bom termômetro. R$ 700 para definir uma compra interessante, né? A taxa mínima 13,98, que foi aqui, mas olha só que interessante. A taxa mínima não corresponde ao preço máximo. Por quê? Porque a taxa mínima fez 699. Mas com o passar de mais 4 dias, fez mais efeito no preço. O tempo fez mais efeito no preço, porque aqui não tem correção, né? É tudo valor nominal, é prefixado. Essa oscilação de 3 bases permitiu com que o preço ficasse mais alto com 4 dias transcorridos. Muito interessante. Pré-32, pessoal. Vamos ver. O preço máximo continua nos 402, embora ele tenha se aproximado bastante aqui no dia 8. Vamos ver se eu consigo dar uma centralizada melhor. Isso. E a taxa 15,12, 15,14 tinha sido a máxima. Que estresse que foi o dia 9, não. Taxa aqui nos meses andando de lado, nada muito diferente. Vamos ver se ele continua abaixo de... a maior parte do tempo abaixo dos... Voltou a ficar abaixo dos R$ 400. Agora sim, o pré com juros. Olha só, pessoal, 15,28. Será que é a máxima ou será que empatou? Bom, não vou conferir isso agora, mas... é uma taxa e tanto, hein? 15,28. Persistentemente abaixo de R$ 800. E foi um título que respondeu ao estresse, hein? Renovou a máxima. Deixa eu ver aqui se a gente tem os dados. 15,15, 15,10. E para 15 ali. 15,13. É isso aí, pessoal. 15,22. 15,16, ó. No dia 30 de dezembro. 15,23, dia 19, ó. Agora não vai ter mais. Pessoal, 15,28 no último dia 9 de abril. Que estresse, hein, que foi a questão dos tarifaços. Bom, esse título vai pagar em julho, 1º de... Não, peraí, 1º de julho. Então ele ainda tem 2 meses e meio para pagar o cupom de juros. E aí vai perder, será que ele vai ficar girando em 750, 740, 750 reais no segundo semestre, pessoal? Olha, um dos preços mais baixos da série histórica. O preço mais baixo de um prefixado com juros é R$ 682 reais, lá em 16, finalzinho de 15, começo de 16, que foi a NTNF 25, se não me engano. Com taxa nos 16%. Esse título está muito perto disso. Renda Mais 2030, pessoal, andou aí a R$ 1.700, um pouquinho mais, o que não é problema. Mas voltou a cair, pessoal. Teve aqui 1.668. E que foi no dia do estresse? Não, foi dia 9. Olha o pulo que deu, pessoal. 7,35 para 7,63. Mas assim, esse título, como qualquer renda mais, eu defendo que é um título que tem que se investir sempre. Porque ele oscila bastante e ele até que está bem comportado. Essa que é a verdade, ele está muito bem comportado. Renda Mais 35. Muito perto da máxima, 754, 759.
no preço, veja só, pessoal, preço mínimo 1.128, 1.174. Vejam só como o preço mínimo ficou para trás, hein? Ficou longe. Ficou longe, tanto que o VNA puxou essa curva para cima. No mensal ele está andando de lado e o preço progressivamente subindo. Renda mais 40, girando ali no 7,20. Olha só como destoa, né, do restante da série. 7,19, 27, 21, 26, 22, 22, 47, 29, 22. E o preço mínimo aqui do mês de abril, R$ 830, bem longe do mínimo dos últimos 2 anos. E o renda 45, pessoal, girando ali na casa dos seus R$ 600, deu uma bela colher de chá, hein, no dia 9, a 589. Se não me engano, nesse dia aí, acho que o Tesouro abriu e ficou meia hora ou 1 hora aberto, e em seguida fechou com a queda das taxas, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês da parte estatística. Eu acho que o mercado tende a se acalmar nos próximos dias, semanas. Lembrando que a taxa norte-americana, eu acho que vai exercer uma influência bastante grande a ser percebida nos próximos dias, semanas, talvez meses, porque vejam, como dizem, né, os veículos aí de comunicação, uma postura muito agressiva do presidente norte-americano nessa questão comercial e tarifária, e aí temos uma súbita retirada de tudo por 90 dias, um súbito banho-maria global, assim. Me parece uma condução um pouco errática, cheia de altas e baixos. E aí eu não sei se isso aqui volta rápido, volta para 4%, ou volta para 4,20, 4,30, como estava nos últimos meses. É uma coisa a verificar ainda, porque acho que o mercado vai ficar um pouco desconfiado agora do curso que as coisas podem tomar, sendo conduzidas talvez com um pouco de impulsividade excessiva. Mas quem sou eu para fazer qualquer crítica, não? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.